Mas pararam as abduções, porque teve um tempo que se falava muito nisso e hoje em dia ninguém mais fala em abdução. Ainda ocorre algum relato de abdução nos dias de hoje ou não? Ocorre, mas é bem raro. E geralmente mudou um pouco essa sistemática. As abduções, antigamente, o objeto vinha, pegavam as pessoas quando estavam andando em lugares ermos, ou carros, abduzia com carro e tudo. E, atualmente, o fenômeno de abdução, ela mudou um pouco o nome porque a gente chama de visita de dormitório. Então, o que é isso? O objeto vem, fica do lado da casa ou em cima da casa, e a pessoa, enquanto está dormindo ali, ela é abduzida e, às vezes, é transportada através da parede, do telhado, Ela é como tipo se teletransportada. para dentro da nave. Aí fazem o que tem que fazer, depois devolvem a pessoa. Se tiver, por exemplo, o marido, a esposa lá, e o interesse deles é só numa das pessoas, o outro fica paralisado ali e não sente nada. Caramba. Né? Nem sabe o que aconteceu. Mas aquela imagem que a gente vê em filme é real? É baseado em relato real de ter uma luz, e essa luz, o tipo de um raio trator, assim ou não? A luz elevando a pessoa, porque você falou agora em teletransporte, a pessoa desaparece aqui e aparece dentro da nave. Isso. Mas tem também aquele tipo raio trator que vai levando... Tem, exatamente. O objeto, eu vou até pegar uma foto aqui para a gente ter uma ideia do que seria esse raio trator. Tem várias fotografias aqui, algumas de dia, mas eu vou pegar uma específica de noite. Essa aqui. Essa aqui foi feita por um médico em Dom Bosc d'Anslevar, na França, em 1974. E ele mostra aqui esses cones de luz sólida, que é o raio trator, por onde eles raptam as pessoas e às vezes o ser também desce por aqui. Esse tipo de trator ele foi muito descrito naquele filme Fire and Sky, do Travis Walton, Fogo no Céu. Fogo no Céu. Esse filme ele foi baseado em fatos reais. Eram dois amigos que estavam na montanha, não era? Não, o Travis Walton é um lenhador. Ele estava com vários amigos e eles voltavam de um dia de trabalho e estavam ali na floresta, na região de Snowflake. E de repente, na volta, eles viram um objeto estranho, parecendo uma espécie de diamante, em cima dos pinheiros, assim. E aí o Travis simplesmente saiu do carro e começou a andar em direção daquele objeto. E os amigos dele, volta, né? Já prevendo alguma coisa de ruim que poderia acontecer, e aconteceu mesmo. Ele tomou um raio desse, e na hora que ele tomou o raio, ele foi levantado do solo, e aí ele caiu no chão, e os amigos não ficaram lá para ver o que tinha acontecido. No momento que aconteceu isso, eles pegaram e foram embora. Dentro da caminhonete, fugiram, foram até a cidade. Uns queriam voltar, outros não queriam, mas quando chegaram na cidade, resolveram voltar. Só que quando voltaram no local, o Travis não estava mais. E aí eles voltaram para a cidade e comunicaram o xerife, né, a polícia ali. E aí falou, ó, aconteceu isso. A polícia desconfiou que eles pudessem estar macomunados ali num assassinato e teriam escondido o corpo. E aí, o que aconteceu? Entrou, inclusive, um policial de outro condado para entrevistar essas pessoas num detetor de mentiras. E todos passaram como se estivesse falando a verdade. Entendi. E aí, depois de 5 dias, o Travis apareceu de novo próximo a um posto de gasolina. Ele estava nu. E aí tem toda uma história que aconteceu. Ele foi levado para dentro da nave, passou por algumas experiências. E aí eles resolveram fazer o filme Fogo no Céu, né? Fire and Sky. Então é um fato real. Sim, esse filme aí faz um tempo já, né? Eu conheci o Travis em 3 oportunidades que ele teve no Brasil em congressos, né? Já participei de vários congressos nacionais, internacionais, e num desses congressos ele contou, a gente tava assim, né, num papo descontraído tudo, ele tomando um refrigerante tudo, e você via que conforme ele ia relatando aquela experiência traumática que ele passou, que realmente ele ficava meio incomodado, porque ele começava a relembrar detalhes
do que aconteceu com ele, daquela experiência. Então, mas ele lembra, estranha, né? Porque tem gente que só lembra com hipnose, alguma coisa, né? Ele lembra de parte. Ah, tá. Mas grande parte, porque foram 5 dias desaparecido. Então, muitos dias ali há um lapso então, de memória que ele não... De tempo e de memória também, porque está bloqueado dentro da memória dele, ele não consegue lembrar. Nem com hipnose, que ele já fez hipnose, conseguiu liberar algumas etapas do que aconteceu, mas não tudo. Tem essa abdução de 1931, tem casos envolvendo indígenas brasileiros da tribo Kayapó, de uma tribo também de Mato Grosso, que eles inclusive chegaram a comer os alienígenas, porque era uma tribo canibal. Ah, eles pegaram os alienígenas, prenderam e comeram? Isso, desceu uma nave lá, esses seres brancos, meio esquisito, e aí, até aí os indígenas ali do Mato Grosso ficaram convivendo. Mas aí quando esses seres começaram a mexer com as crianças da tribo, eles resolveram conversar lá entre os chefes, né, da tribo, e resolveram matar eles. Como eram canibais, foi tudo pra panela. Isso está descrito em livros norte-americanos de pesquisadores alemães e suíços que estiveram aqui em 1936, quando coletaram esses casos. Então tá tudo aqui, a fonte, direitinho. Quer ver? É bem interessante. Tem até um desenho meio satirizando até essa situação. Cadê? Mas tá aqui, ó. Isso saiu onde? Saiu no livro. Deixa eu ver o nome do livro certinho aqui para te falar. Mas aqui? The Best of... Isso. The Best, o melhor da antropologia hoje. Tá. Né? Então tá na página número 164, na parte 5. Então conta essa Cara, o desenho que os caras fizeram dos alienígenas no caldeirão, dá pra ver aí? Os caras no caldeirão e os caras cozinhando. Então, quem descreveu esse fato foi antropólogos que estiveram aqui no Brasil investigando a tribo indígena. No caso dos Kayapós, por exemplo, tem o Bep-Gororoti, que era um deus, e aí tem uma roupa de festa, né, que geralmente eles têm um culto que eles fazem para lembrar desse deus Bep-Gororoti, e eles se vestem muito parecido com um astronauta. Totalmente. Né? Cara, olha essa roupa. O Perê, que teve lá, o indianista, né, entrevistando essa tribo, ele conseguiu essa história bem interessante. Disse que esse deus, o Bep-Gororoti, veio numa barduna trovejante, parou lá na serra de Pucatoti. E Pará isso? Isso é Pará, no exatamente, Pará? Caramba. Os Kayapós é lá em cima. Então eles... Desculpa. É o Bep-Gororoti. E aí o que acontece? Ele tinha uma espécie de arma que ele apontava para árvores e desintegrava. Isso os indígenas raio laser, falavam. Né? Tipo raio laser. E aí os caras tinham medo dele. Só que um dia viram ele numa cachoeira tomando banho e viram que ele era um homem normal. Só era um pouco branco, barba, né? Então lembrava muito um viking, vamos dizer assim. E tinha a pele branca, né? Diferente dos índios Kayapós. E aí o que eles fizeram? Começaram a se aproximar tal, e começaram a conversar, e aí ele se engraçou pro lado de uma filha do tribo lá, do cacique da tribo, né? E aí casou com ela, teve um filho. Eles instituíram uma oca no centro da tribo, onde os mais velhos iam lá e... É tipo uma escola onde eles falavam das experiências que eles tinham para passar a experiência com isso, com aquilo, né? Sim. E discutir as coisas da tribo, como se fosse uma escola. E aí depois de um tempo ele cansou de lá, subiu para Pucatoti, pegou a família dele e aquela nave, né, aquele objeto, subiu as estrelas e ele prometeu um dia voltar, só que até agora não voltou mais. Então é a lenda Kayapó.